Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de perguntas e respostas. Essa é uma live onde eu respondo perguntas da audiência e tem duração média de 45 minutos. Qualquer pessoa aqui pode perguntar o que quiser sobre qualquer assunto e eu vou responder a todos vocês e também vou responder a perguntas de caixinha de perguntas. Tiveram muitas hoje e eu vou fazer as perguntas aqui também. Quem tiver sua pergunta, pode lançar sua pergunta aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Orestes Maciel, sou dentista de formação, sou formado há 19 anos e tenho uma rede com 15 clínicas e 39 cadeiras. Eu ajudo dentistas a faturar R$20 mil por mês em cada cadeira e a abrir clínicas com baixo custo e alta rentabilidade. Então pronto, vamos começar aqui. Doutora Pompeia, tudo bom? Vou começar aqui a puxar algumas perguntas que já tem da caixinha. Quem quiser também já pode fazer sua pergunta aqui. Enquanto tá notificando algumas pessoas para entrar. Vamos lá. Doutor Leal, tudo bom? Vamos lá, puxar algumas perguntas aqui. Quem tiver pode jogar pergunta aqui também, que eu vou responder a todo mundo. Deixa eu chamar as primeiras perguntas aqui. Pronto, vou começar a responder algumas perguntinhas da caixa de perguntas, mas está liberado para qualquer pessoa colocar também. Então, devo começar com duas cadeiras? Isso é uma pergunta muito frequente. Como eu falo muito de modelo de clínica, modelo de abrir consultório, isso é uma pergunta cada vez mais frequente de como começar. Eu geralmente oriento o dentista a abrir sua primeira clínica, seu primeiro consultório, realmente com duas cadeiras. Por quê? Com duas cadeiras você tem uma perspectiva muito maior de atender mais gente. Você tem duas cadeiras de atendimento, uma cadeira pode ser sua e a outra cadeira do outro profissional, do outro colega que você chamar para atender. Um exemplo, se você faz uma especialidade como ortodontia, você foca uma cadeira para fazer a avaliação, para fazer o primeiro atendimento do paciente e fazer o atendimento de ortodontia. E na outra cadeira você pode ter o dentista clínico e você pode ter também algum dentista de especialidade atendendo na outra cadeira. E eu até brinco, melhor duas cadeiras. Quebrou uma cadeira, sempre tem outra funcionando. Mas com duas cadeiras você consegue trabalhar bem, não vai ter muita espera de paciente na recepção, principalmente onde você tem um atendimento clínico, onde tem um atendimento de alguma especialidade. Quando você tem uma única cadeira, quem aqui sabe, geralmente demora um pouco esses atendimentos. O paciente tem que esperar ali 15 minutos, meia hora para atendimento. E geralmente eu dou muita prioridade para os pacientes que são primeira vez. Para os pacientes que estão no início da clínica, geralmente é uma prioridade que eu tenho de atendimento. Então, eu nunca coloco uma cadeira só. Por quê? Com essa cadeira começa a atrapalhar a avaliação, começa a atrapalhar os novos pacientes que são atendidos, porque geralmente eu tenho que atender de uma forma mais rápida, porque eu tenho um paciente do lado de fora esperando a vez dele. Então, para evitar reclamação, evitar que tenhamos problemas, eu já coloco parto de duas cadeiras, com a ideia de faturar R$20 mil em cada cadeira e ter aquele faturamento de R$40 mil nas duas cadeiras. Com esse faturamento, tu já vai conseguir criar caixa, já vai gerar caixa para você crescer essa sua clínica ou até ter novas clínicas também. Mas com esse faturamento você consegue justamente crescer, você consegue expandir seu negócio. Doutora Maria Cláudia, Marcão, vou puxar outra pergunta aqui, mas quem quiser pode ir fazendo aqui também. Porque sua clínica tem fico e ortodontia? Deve ser foco e ortodontia. Primeira coisa, minha especialidade de formação é ortodontia. Eu já trabalho com ortodontia há 19 anos e eu tenho, acho que tanto pelo fato de eu já ser especialista, como eu enxergo nessa especialidade uma grande oportunidade de você ter uma recorrência. O que seria essa recorrência? É você ter mais ou menos aquela quantidade de pacientes mês a mês. Você consegue programar, você consegue organizar seu fluxo de caixa, porque você já sabe mais ou menos quanto é que você vai receber mês a mês. Eu acho uma especialidade de baixa complexidade, é uma especialidade fácil de você crescer, é fácil de você ter outras clínicas e outros negócios voltados a essa especialidade. Além disso, o paciente de ortodontia ele tem uma frequência mensal contigo,
e você consegue trazer procedimentos particulares, consegue trazer um clareamento ao final do tratamento, consegue trazer um implante ao final do tratamento. Então, além da ortodontia ser um procedimento de baixa complexidade, eu consigo ter uma recorrência mensal com esse tipo de paciente. E com essa recorrência mensal, eu consigo me programar, consigo ter uma geração de caixa, uma geração de dinheiro para meu negócio, que vai facilitar tanto para eu investir mais em marketing, mais em propaganda, como também se eu quiser investir para expandir meu negócio. Então, é importante eu ter saber mais ou menos quanto é que eu estou mês a mês. Eu vejo muitos dentistas, tenho até um aluno que é de Curitiba, e eu vejo o seguinte, que ele realmente fatura muito alto, ele fatura muito mais de 20 mil reais na cadeira dele. Mas a grande preocupação dele é o seguinte, já estou envelhecendo, já estou com 54 anos, e agora, como é que eu vou conseguir ter renda mesmo sem trabalhar? Porque ele trabalha, realmente é ele o grande personagem de sua clínica, não tem mais ninguém trabalhando com ele. Ele faz muita parte de reabilitação, a parte de prótese, a parte de protocolo ele faz. E realmente ele ganha muita grana. Mas se preocupa o quê? Que ele não consegue viajar com a família, ele não pode adoecer, ele não pode ter nenhum problema, porque vai dificultar justamente ele ter renda naquele mês. Então ele já está começando a se organizar. Tivemos nossa primeira call de alinhamento, que eu chamo, primeira reunião que eu faço de videoconferência com os alunos. E nessa a gente determinou alguns passo a passo para ele seguir. E um deles é justamente ele começar a contratar outros profissionais para atender nos dias que ele não atende. Um exemplo, ele tem 2 clínicas, nas 2 clínicas tem horário vago de atendimento, tanto em uma clínica como em outra. Então, já que ele está com esse horário vago, vamos colocar outro dentista para trabalhar já, para atender, fazendo uma especialidade que ele não faz, para ter aquela forma de captar os clientes e jogar os pacientes para ele fazer protocolo implante, que é o que realmente ele gosta de fazer. Além disso, muito paciente dele de prótese e implante precisa fazer algum procedimento clínico. Para evitar que esse cara vá para outro profissional, o que é que eu conversei com ele? Para justamente nesses dias que ele não tem atendimento, ser feito o atendimento com outro profissional e de uma outra especialidade também. Essa foi uma das estratégias para ele poder conseguir ter uma renda no consultório, independente do trabalho dele, vamos chamar aí de renda passiva. Ele vai poder viajar, vai ter o consultório em funcionamento e vai ter aquela rentabilidade do consultório. E além disso, está fazendo o trabalho voltado às redes sociais também para conseguir ele crescer o nome da clínica, divulgar de forma melhor e conseguir o maior engajamento desses pacientes, conseguir o maior engajamento. Então vimos algumas estruturas de campanha para ele, algumas fotos, algumas formas de conseguir engajar mais esses novos clientes e como conseguir engajar mais. Porque muitas vezes a gente pensa em ideias mirabolantes, mas o que acontece? Muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar o óbvio, enxergar aquilo que é mais fácil realmente para todos os dentistas enxergarem. Muitas vezes o cara preocupado em fazer campanhas caríssimas, está preocupado em comprar um equipamento de outra, uma impressora, comprar um scanner, e às vezes as coisas básicas, que é justamente que está ali tão próximo dele, para ele poder trazer mais pacientes, muitas vezes esquecem. E eu falei muito para ele a história do você estar viajando numa estrada escura. Quando você está numa estrada escura, você está com o farol do carro aceso e você só consegue enxergar o quê? 50, 100 metros. Então a mesma coisa a vida de uma clínica, a vida de um consultório, de um empreendedor. Você vai ali, primeiro passo você dá, que é do farol ali de 50 a 100 metros, já executa alguma coisa. 50, 100 metros, depois você anda, já começa a executar outra coisa. Então você vai no passo a passo, crescendo até conseguir alcançar teu objetivo. E às vezes, pronto, um exemplo, ele estava com 3 dias livres no consultório, então coisa simples, fácil, que era botar um profissional no outro dia para atender, para justamente ter essa captação de clientes e jogar os pacientes para ele. Inclusive ele tem um convênio excelente, que é um convênio de coparticipação que ele tem, que todo procedimento do valor que ele passar, por exemplo, cobrou no implante R$2.000, o paciente paga R$1.000 desse procedimento e o outro R$1.000 quem paga é o próprio convênio. Então, é um excelente convênio, porque é o valor que você cobra, o convênio paga. A metade o paciente paga e a metade o convênio paga. É com estatal
E ele consegue ter muitos pacientes vindo desse convênio. Por quê? Porque é justamente o pessoal mais velho que trabalha no Estado e ele consegue atrair mais pessoas. Quem tiver sua pergunta pode ir colocando aqui, eu vou puxando mais perguntas aqui da caixinha. Deixa eu chamar aqui. Formando agora, abro clínica ou faço especialização? Isso eu recebo direto essas perguntas. Geralmente o pessoal, eu digo uma coisa não impede a outra. Muitas vezes as pessoas começam a associar muito. Um erro comum que eu vejo dos dentistas é justamente o cara se forma, o cara pode até abrir o primeiro consultório ou não, mas o que ele está preocupado muitas vezes em fazer especialização. O cara termina a faculdade e não sabe nem direito o que quer, não começa nem a ser um bom clínico geral, ele já começa logo a querer fazer uma especialização. Então, quando ele entra numa especialização, ele já começa a fazer aquela especialização, aprender muita técnica, aprender muita coisa ali na especialização. E quando cai no mercado de trabalho, ele não consegue ter aquele retorno que ele espera tanto. Então, para evitar que ele tenha essa frustração no início de fazer logo uma especialização e quando se formar, ele ter aquela frustração de achar que aquilo ali realmente não vai resolver os problemas dele, porque realmente não resolve. Eu conheço vários profissionais que têm 2, 3, 4 especializações. E o que acontece? Hoje em dia você encontra dentistas super especializados, excelentes tecnicamente, mas eles não sabem o que é o básico. Qual é o básico? O básico é justamente como captar o cliente. Qualquer negócio, para você viver, o que é que você precisa? Você precisa ter algo que você seja muito bom em venda. Qualquer negócio, pilar principal para você conseguir faturar bem, para você crescer seu negócio é vender. Para tudo você consiga vender. Você precisa se vender num relacionamento, você precisa vender para o paciente, para você gerar caixa. E muitas vezes os dentistas esquecem desse pilar principal que é vendas. Aí o cara termina a faculdade, nunca trabalhou em clínica de grande fluxo, nunca atendeu pacientes em mais de quantidade para aprender a vender, aprender a cobrar, aprender a se relacionar com os profissionais. Então, muitas vezes ele faz especialização, ele se frustra naquela especialização porque ele não está tendo o retorno que ele espera, já parte para fazer uma nova especialização, já parte para fazer o mestrado, e fica aquele, faz um curso, faz outro. E olha que é tudo caro, né? Você, para fazer uma especialização boa aí, você vai gastar muito fácil mais de 50 mil reais para fazer uma especialização. E muitas vezes fica gastando, investindo, esperando ter aquele retorno da especialização e realmente não consegue. Nem sempre, às vezes, isso é fácil. Eu sou muito mais a favor de você se formar, você começar a trabalhar ou você montar seu primeiro consultório e ser um puta de um clínico geral. Puta de um clínico geral para resolver todas as broncas e o que chegar ali você fazer. Chegando aqueles pacientes broncas, você resolve. E você, sendo um clínico geral, você vai ser um excelente vendedor. Por quê? Porque você domina todas as técnicas e domina os procedimentos para serem realizados. Então isso faz você gerar mais autoridade e você conseguir vender cada vez mais para o teu paciente. Respondeu a doutora Carmen, como fazer para implantar contrato com a recepcionista que já está com você, desde a abertura do consultório, sem causar mal-estar? Para implantar contrato. Bem, doutora Carmen, se eu entendi. O contrato com a funcionária, eu tenho funcionária que desde o início, que começou comigo, eu não fazia contrato. Então elas não tinham contrato. E após um determinado período de 2 anos, mais ou menos, eu comecei a implementar contratos. Quando eu comecei a fazer o contrato com esses funcionários, foi mais uma conversa, um bate-papo, explicando como é seu contrato. Não tem nada de muito específico para fazer esse contrato. Se for o contrato que eu estou falando com o funcionário, que aquele contrato está disponível na aula no módulo bônus. Embora tenha o contrato com o paciente, o contrato com o funcionário e o contrato com dentistas. Mas eu acredito que seja voltado, mais esse contrato voltado com a funcionária. E é mais uma conversa, doutora Carmen, é conversar com ela, bater um papo e explicar. Não tem nada demais com relação a esse contrato. É só lá no contrato, vai estar tudo determinado, como deve ser feito, qual o horário de funcionamento, quais são as obrigações, quais são os deveres de ambas as partes. E tudo isso fica
muito claro quando está escrito. Imagina, doutora Carmen, se eu não fizesse contrato com meus funcionários, se eu não fizesse contrato com meus dentistas. Hoje em dia eu tenho 112 pessoas que trabalham comigo. Imagina, eu com 112 pessoas que trabalham diretamente comigo, toda combinação for no boca a boca. Se não for no contrato, eu vou enlouquecer. Chega uma pessoa hoje um dia e diz, eu combinei com você isso, no momento da contratação. Eu combinei aquilo com você no momento da contratação. E não é verdade, porque a gente precisa realmente ter um contrato para poder ter uma boa relação e para evitar atritos futuros. Isso daí evita tanto problema futuro, doutora Carmen, que a senhora não tem noção de como isso evita problemas. Baixa também aquele termo de responsabilidade que tem dos pacientes. É algo muito interessante para a senhora fazer. Tanto paciente que abandonou o tratamento, paciente que resolveu parar o tratamento por um motivo qualquer. Todos eles devem assinar um termo de responsabilidade que isenta a responsabilidade da clínica. Naquele termo que a senhora pode baixar lá no módulo bônus, tem lá, todo paciente deve ter aquele termo, porque aquele ali vai resguardar você, para você evitar ter um problema futuro. Nesses 19 anos de clínica, eu só tive um problema com o paciente, que foi para a justiça. E foi justamente um paciente que desistiu do tratamento, pediu para a gente remover o aparelho, e a gente assinou o termo de responsabilidade e depois a gente removeu esse aparelho dele. No mesmo dia, a sequência é o seguinte, geralmente vai no consultório, a gente tenta reverter que ele vai retirar o aparelho, tenta reverter, fazer de alguma forma que ele queira desistir da retirada do aparelho ou desistir do tratamento. Não teve acordo, vai para a recepção, preenche o termo de isenção de responsabilidade da clínica, preenche aquele termo, ele vai assinar, se for de menor, tem que ser o responsável, e com esse termo vai estar tudo por escrito lá, minhas responsabilidades, os deveres dele, vai estar tudo por escrito. E isso daí foi o que me salvou, entendeu? Foi o que me salvou desse processo. Eu não tive problema nenhum com esse paciente, o processo foi arquivado e não tive problema nenhum, justamente porque foi algo que ele decidiu remover o aparelho antes do tempo, e sabia que o tratamento não estava terminado, mas ele realmente quis remover o aparelho. Mas isso aí evita ter muito problema. O combinado, é o que eu digo, o combinado nunca sai caro, sempre sai barato fazer o combinado. Então, o problema do paciente, resolver sempre administrativamente, tentar resolver dentro do consultório, porque 99% dos problemas que você tiver de reclamação de pacientes que você tentar resolver no consultório, pode ter certeza que vai ser resolvido. E muitas vezes é coisa besteira que você precisa para resolver do paciente. Muitas vezes ele só quer falar para você, só quer desabafar com você. E você pode justamente escuta e propõe, vê o que é que ele quer que você faça para ele. Muitas vezes ele quer algo tão simples que você mesmo pode fazer e não depende de um terceiro para executar. E sempre é muito melhor do que para a esfera de justiça quando você consegue resolver tudo isso do consultório. Pode fazer perguntas e vou puxar mais uma pergunta aqui. Fiz impulsionamento em um posto e não estou conseguindo agendar muito paciente. Vamos lá. Deixa eu uma água aqui. Primeira coisa, impulsionar um post. Se for como eu estou imaginando, você entrar ali no Instagram e apertar o botão de impulsionar, realmente não vai dar muito resultado não. Geralmente quando você aperta aquele botãozinho, os primeiros dias geralmente você consegue ter um resultado. Mas passou do 5º dia, não vai ter mais engajamento dos pacientes. Então, se realmente for isso que você está falando, que apertar o botãozinho I, isso daí não dá muito engajamento. Outra coisa, muita gente já fica querendo gastar nas redes sociais, já fica querendo investir nas redes sociais, tanto no Instagram e Facebook. Mas eu digo sempre o seguinte, primeiro você tem que divulgar muito bem essas redes sociais, se divulgar bastante, para poder você querer entregar esse conteúdo para mais pessoas. De nada adianta você não fazer nada nas suas redes sociais, você não se posicionar, não se divulgar e querer que o paciente te procure e quando ele chega na tua rede social, está o lugar mais vazio do mundo. Está aquele lugar que não tem nenhuma publicação, não tem nenhuma postagem, não tem nenhuma interação com os pacientes. Estão os comentários sem ser respondidos,
tá o Stories sem publicação nenhuma. Então não adianta. Fazer um impulsionamento é fazer um impulsionamento de forma correta. Você precisa usar a ferramenta chamada gerenciador de anúncios. Usa a ferramenta gerenciador de anúncios. Com essa ferramenta gerenciador de anúncios, você vai conseguir selecionar o público que você quer. Você vai conseguir colocar um raio de onde você quer que sua publicação funcione. O que é isso? Tu tem teu consultório numa cidade, um exemplo, com 10 mil habitantes. Você não precisa fazer essa divulgação do seu consultório para capital, que fica a 80 quilômetros de distância, que a pessoa da capital não vai vir para cá. Então, sempre que você fizer uma propaganda, você tem que procurar fazer a propaganda na região próxima do seu consultório. E na ferramenta de geração de anúncio, você pode colocar raio de 1, de 3, de 5, de 10 quilômetros você pode colocar. Então, só as pessoas naquela região próxima do teu consultório, de uma idade X que tu pode selecionar. Um exemplo, você trabalha com prótese e implante. Você vai trabalhar com uma idade, um exemplo, de 45 a 65 anos, como exemplo. Você vai colocar, eu quero atingir homens e mulheres de 45 a 65 anos que moram a uma distância de até 10 km no consultório. Então, dessa forma, você consegue gastar muito menos e atingir realmente o público que você queira atingir. Consegue atingir realmente aquela pessoa que vai consumir teu serviço, que vai querer para o teu consultório e você agendar uma consulta. E aí, tanta publicação que você tiver, todas as postagens que tiver comentários, você deve entrar em cada comentário, entrar em contato diretamente com o paciente, mandando um direct para ele, e dessa forma você vai conseguir engajar muito mais. É realmente o contato 1 a 1 que você vai ter com esse seu paciente, convidando ele para vir para o teu consultório, e quando você convidá-lo para vir para o consultório, procura pegar sempre o WhatsApp. Porque com o WhatsApp você vai conseguir formar uma lista de pacientes e cadastrar no teu próprio telefone, e você vai ter todo esse ativo. Porque o que vale mais para um consultório e uma clínica é justamente o contato desses seus pacientes, que você pode procurar criar um relacionamento bom com eles, você pode criar uma promoção, uma propaganda para esses pacientes, você pode fazer, inclusive, uma propaganda no Facebook e Instagram, colocando o e-mail desses pacientes que entraram em contato com você. Um exemplo, eu consigo fazer uma campanha no final do ano para todos os meus pacientes. Todo paciente meu que tem e-mail, eu coloco no sistema e no final do ano eu pego todos os e-mails desses pacientes, jogo esses e-mails no Facebook e crio uma campanha específica para ele. Fazendo o quê? Clareamento para o final do ano. Você que é paciente da minha clínica, você que é meu paciente, for para a clínica, falo do tipo do clareamento, a laser, o clareamento caseiro. Então eu começo a fazer uma divulgação voltada para esses pacientes. Eu pego toda essa lista de e-mail no final do ano, pego a lista do e-mail, jogo para o Facebook e faço propaganda específica para ele. São pacientes que já conhecem a clínica, são pacientes que eu estou convidando eles para fazer uma revisão de final do ano, convidando eles para fazer clareamento, falando de clareamento, convidando para fazer uma prevenção. Então você tem uma série de ações que você pode fazer, tanto no Facebook como no Instagram, para seus próprios pacientes, fazer campanhas específicas para eles, que são justamente através do gerenciador de anúncios que você faz. Você já tem uma lista de 1000 pacientes que passaram na tua clínica. O movimento está fraco agora, nesse mês de fevereiro, vou fazer o seguinte, vou pegar todos esses contatos, vou jogar para o Facebook e vou fazer uma propaganda para eles, convidando esses pacientes para virem na clínica para fazer, um exemplo, uma manutenção antes do carnaval, chamando para fazer uma prevenção antes do carnaval. Entendeu? Então você consegue trabalhar todos esses contatos dos seus pacientes através dessas campanhas que você cria com público específico justamente no Facebook. Você consegue fazer isso. Então é sempre importante você ter o maior número de dados possíveis do seu paciente para você justamente criar campanhas específicas no Facebook para esse paciente. Você tiver uma lista lá, 10 mil pacientes que já passaram no seu consultório. Pega todos esses e-mails dos pacientes, anota todos os e-mails e lá você cria essa campanha toda voltada para esses pacientes. Fica uma campanha com custo lá embaixo, um custo baixíssimo,
E você pode selecionar até outros públicos que queira atingir com essa campanha. Então, se você está numa cidade do interior, aí com 30, 50, 100 mil habitantes, você utilizando essa ferramenta de geração de anúncios, você consegue fazer uma campanha só para essa cidade e atingir todo mundo facilmente. Principalmente se for o público da classe C, que é o público que geralmente eu atendo, é muito fácil pegar esses pacientes através do Facebook. Eu consigo ter pacientes a um custo muito baixo. Eu postei até no Stories hoje meu custo de captação por paciente, de lead que eu chamo. Lead é aquele cara que está passando na rede social e ele interagiu em algum momento com a publicação minha. Então está por 0,82 centavos. Mas como é que eu consigo isso? Consigo fazendo justamente a otimização dessas campanhas, consigo fazendo uma boa divulgação e estando muito frequente nas redes sociais. E aí eu consigo trazer esses clientes. E eu trazendo esses clientes, aí é que começa um trabalho dentro da clínica, que é um grande trabalho que tem. Muita gente acha que é trabalhoso pegar o cara na rede social. Não é trabalhoso pegar na rede social. Muitas vezes você pega aquele cara na rede social, mas fazer com que esse cara da rede social vá realmente comprar algum produto ou fazer algum serviço com você, é realmente que você vai ter o trabalho todo aí, todo acompanhando esse funil de venda que eu chamo, de o cara que começou, entrou em contato, que tua vendedora, tua recepcionista, ela entrou em contato com esse paciente e agendou uma consulta. De agendar a consulta para ele vir para a consulta, aqui é que é a dificuldade. Muitas vezes você consegue o contato, quando você agenda, você realmente agenda uma grande quantidade de pacientes, mas os pacientes faltam muito. Então, para evitar para que você conseguir ter uma taxa de conversão maior dos pacientes que entrou em contato com você para agendar, é essa que está realmente o grande pulo. Pegou o contato, agendou e para ele vir para a clínica. Porque chegando na clínica, a conversão é altíssima. Mas o problema é trazer esse cara para dentro da clínica. Então, muitas vezes a gente consegue pegar vários contatos, mas aí começa o trabalho de um a um, e no dedo muitas vezes, no dedo que eu chamo é mandando mensagem um a um para trazer esses pacientes de volta, desse formato. Deixa eu responder aqui, doutor Aron. Doutor, como faz em relação às pastas de orto? Como fideliza ele de forma que ele não procure um outro enquanto faz a pasta? Boa pergunta, Aron. Toda a documentação ela é feita de forma digital, toda a documentação minha é digital. Tanto as radiografias, PAN, tele, como as 8 fotos, como os traçados, laudos, tudo isso é feito de forma digital. E uma forma que eu fidelizo ele fez a avaliação comigo, foi lá, fez o primeiro atendimento, fez a avaliação, procedimento clínico, o que for precisar fazer, primeira coisa que eu faço é ele pagar o que a gente chama de adesão. O que é essa adesão? Adesão é justamente a documentação que ele paga na minha clínica. Geralmente ele vai no centro de radiologia, o centro de radiologia cobra lá 120, 140 reais no balcão. Mas aí, antes, eu já fiz uma parceria com o centro de radiologia, tem um valor de desconto dessa documentação e que esse valor com desconto eu já repasso para meu paciente. Por exemplo, Aron, o paciente chegou lá na clínica, fez a avaliação, ele já paga os exames para fazer e eu já entrego a requisição para ele. Então, se ele já pagou pelos exames, já pagou pela requisição, é muito difícil ele não voltar para você. E como em algumas clínicas a gente faz a colocação do aparelho do paciente até o mesmo dia, após a realização dos exames, isso é uma forma que você fideliza muito também. Toda a documentação fica com a gente, toda essa documentação digital. Caso o paciente precise, for mudar de cidade ou solicitar, não. Aí a gente passa a documentação para ele, porque a documentação é do paciente realmente. Mas uma forma de você fidelizar e segurar esse cara é o paciente pagando a requisição e pagando os exames para você realizar no consultório. Quem não faz isso está perdendo muito dinheiro e deixando muita grana na mesa. Quantos dentistas que a gente conhece, que ele dá um exemplo, 5 requisições por dia e volta um paciente para colocar aparelho. Cada dia isso é mais comum. E eu adoro quando o paciente sai de uma clínica de um concorrente, de um concorrente meu, sai com a requisição, nem pagou a requisição, vai lá para a clínica para ver perguntando valor de uma clínica para outra. Eu já chamo o cara para fazer uma avaliação e
Geralmente eu já pergunto, quanto é que vai custar teus exames? Geralmente ele diz, é sempre mais caro do que eu cobro, é 140, é 120, é 100, é 90, o que for. E eu, como tenho esse acordo, eu cobro um valor mais baixo para ele. E aí eu consigo pegar esse paciente para mim e ele realiza os exames e volta para a clínica para colocar aparelho. Então a forma de segurar esse cara é justa. Fala, Wagner, tudo bom? Vamos lá. Cobrar ou não cobrar a consulta? Cara, vou dizer, sempre cobrar. Sempre cobrar. Quando vai perguntar se eu cobro, não cobro. Mas eu sei que é um assunto polêmico, que todo mundo pergunta muito, mas eu acho que o dentista deve cobrar, eu acho que o dentista deve ser valorizado por isso. Agora, na região que eu estou, não tem como cobrar. Vamos ser bem sinceros, ser bem claro com isso. Eu posso até falar para você, vai, cobra, mas tu tem que ver a concorrência, tu tem que ver como é que estão teus pacientes, certo? Os concorrentes próximos. De nada adianta eu tô lá com minha clínica, eu sou muito parecido com as clínicas vizinhas, um exemplo. Eu não tenho nenhum diferencial para 10 pacientes, nem o concorrente meu cobra consulta. Por que eu vou cobrar consulta? Se eu tiver algo de muito diferente para entregar a esse paciente, tiver algo de realmente valor, eu posso até cobrar consulta e abater do valor que ele fechar. Mas isso é uma pergunta muito polêmica. Eu sempre digo, cobre, é importante cobrar. Mas a gente sabe, Wagner, que tem muita região que realmente não dá para cobrar. Não dá para cobrar consulta. E o que eu quero, Wagner, na realidade, eu não quero ganhar dinheiro na consulta do cara, não. Eu quero que venham 20 pacientes fazer avaliação comigo. Ah, Oreste, mas chega 20, mas tem ali 5 que não quer nada. É o jogo. Bota para mim 50 pacientes sentados na minha cadeira e desses 50 pacientes que eu fiz a avaliação, só 5 fechar o procedimento, para mim já está ótimo. Porque eu estou ali com a pessoa, eu estou divulgando meu negócio para essa pessoa, estou tendo a oportunidade de mostrar, de apresentar meu negócio a um tipo de paciente que ele pode divulgar esse meu negócio, esse meu atendimento, a minha clínica para outras pessoas. Então eu não cobro consulta. Mas todos os dentistas ficam, onde conseguir cobrar, ele cobra, nem que seja 40, 50, 100, o valor que for para você se cobrar, e você pode abater o tratamento. Eu sempre digo ao dentista, Wagner, faz o teste, coloca para cobrar. Se você vê que essa cobrança de consulta está sendo uma barreira para as pessoas agendarem a consulta com você, ótimo. É um péssimo sinal que você está tendo, que a cobrança de consulta está sendo uma barreira para isso. Se você observa, não é uma barreira, eu consigo cobrar e o pessoal agenda, maravilha, maravilha. Então, é muito questão de teste. Se quiser saber, faz 15 dias ali, faz um mês cobrando consulta, faz um mês sem cobrar consulta e vai sentindo paciente a paciente, para saber justamente se vai ser criada uma barreira essa cobrança ou não. Se tu vê que for criada uma barreira, cai fora, não cobra mais consulta. Mas se você vê que isso aí está sendo mais uma seleção e o cara não está deixando de marcar consulta, maravilha, pode marcar. Só não deixe de fazer avaliação, só não perca o paciente que se disponibilizou a gastar um tempo de entrar no teu consultório, fazer uma avaliação, independente se fechar ou se for aquele cara que realmente você vê que não vale a pena, mas eu quero o cara dentro da minha clínica. Muitas vezes eu atendo um plano, que é algo que é muito criticado, muita gente fala muito. Mas eu quero o quê? O cara venha fazer uma avaliação dentro da minha clínica. Eu quero trazer esse cara para dentro do meu negócio, para quando ele chegar dentro do meu negócio, eu conseguir vender para ele algo que o plano não tem cobertura. Um exemplo, ortodontia, que eu trabalho. Conheço muita gente que trabalha muito com a parte de prótese, implante, e ganha muita grana através desses pacientes mais velhos. Tem muitos planos de estados, muitos planos de estatais que você consegue e que ele paga um valor muito maior do que os outros planos. E você pega uma clientela dessa que ele tem uma renda que consegue pagar um implante, consegue pagar um protocolo, consegue pagar uma faceta, enfim. Mas eu quero trazer esse cara para dentro do consultório, porque chegando dentro do consultório a conversão é altíssima. Altíssima, altíssima. É difícil um cara cair dentro do consultório e não executar nenhum procedimento. Muitas vezes se preocupam muito, vou cobrar consulta, não cobrar ou não cobrar consulta. Eu me preocupo, trazer o paciente, não trazer e vender todos eles, que é realmente o que sustenta aí no negócio. E nada adianta a gente estar criando muitas barreiras e não estar conseguindo trazer essa galera para dentro do consultório. Puxar outra pergunta aqui.
Vamos lá. Qual o melhor formato de clínica para a cidade de 40 mil habitantes? Eu acho que o formato bom de clínica é um formato que você pode ter um formato com duas cadeiras. Se tua especialidade, pode interagindo aqui, Jô, você pode entender mais do teu negócio. Uma cidade de 40 mil habitantes, o que é que eu faço? Eu tenho uma clínica que é uma cidade de 44 mil habitantes. Eu tenho duas cadeiras nessa clínica. São duas cadeiras que têm atendimento tanto de ortodontia como de procedimentos clínicos que eu faço. E nessas duas cadeiras a gente consegue ter justamente trabalhar tanto a orto como o procedimento clínico. Nessas duas cadeiras a gente consegue. E aí vai ser tanto o orto gerando paciente para o clínico, como o clínico gerando paciente para o orto. E você montar uma clínica o quê? Uma clínica com baixo custo de funcionamento, com uma estrutura muito enxuta, nada demais, colocar ali uma recepção simples, dois consultórios de atendimento, separa um dos consultórios para você fazer avaliação e fazer atendimento também, e poder ter mais tempo dedicado a esse tipo de paciente. Ter um atendimento mais dedicado a esse tipo de paciente. Mas cidade de 40 mil habitantes é show de bola para trabalhar, você consegue atingir muito facilmente as pessoas com qualquer campanha que faça. Se tu pegar uma rádio, é barato. Se tu fizer propaganda no Facebook, Instagram, é barato também para você conseguir atingir essas pessoas. E é tu fazer um bom trabalho. Eu começaria com duas cadeiras, dependendo da especialidade que você faça, começaria com as duas cadeiras e começaria fazendo um atendimento com a intenção que você consiga trazer cada vez mais essas pessoas para a clínica e realizar tudo isso. Deixa eu responder a doutora Carmen aqui. Dentista parceiro renova o contrato anualmente? Sim. O contrato que você baixa lá lá no curso é justamente anualmente, deve ser renovado, geralmente é renovado automaticamente. Trocado, se você negociou com o dentista, negociou aquele valor, um exemplo, se for um valor fixo, um percentual, enfim, o que for negociado, for mantido isso no próximo ano, após o ano, pode manter o mesmo contrato. Se não, a senhora pode fazer um contrato novo ou botar um aditivo do contrato só falando daquilo que foi alterado da negociação anterior. Mas geralmente após o ano eu não vejo muitas mudanças de forma de pagamento e muita mudança de quadro de dentistas, não. Geralmente eu vejo que dá para rodar bem. Mas faz o contrato, vai renovando automaticamente. Toda mudança que for feita com esse dentista aumentou o número de dias de atendimento, aumentou o horário ou diminuiu o horário, ou você mudou alguma forma de pagar esse dentista, você deve realmente colocar no contrato para estar sempre atualizando isso. E é importante para você ter justamente todo esse controle, todo esse acompanhamento com todos os dentistas. Todos os dentistas. Vou puxar outra pergunta aqui que tem, mas podem fazer pergunta aqui também. Devo abrir uma clínica CNPJ ou CPF? Vamos lá. Explicar um pouquinho a vocês o que é isso. Clínica CNPJ, que a gente chama, é clínica com pessoa jurídica. E clínica com CPF é aquela clínica que você faz pessoa física. Se você quer ter uma clínica com duas cadeiras, quer ter uma clínica com nome fantasia, com outros profissionais atendendo, você precisa ter uma pessoa jurídica e ser inscrita no CRO para isso. Você precisa ser inscrito no CRO. Então, você deve ser inscrito no CRO e, além disso, você, com o CNPJ, você consegue ter uma menor tributação dos impostos, você consegue ter tanta negociação com cartão de crédito, tanto pagamento mesmo dos impostos que você faz com o funcionário, tudo. Algumas vezes fica até mais barato você ter com o CNPJ, no caso, se for um Simples Nacional, que muitas vezes você paga um imposto único sobre todos, o imposto único que você paga. Vou responder aqui, doutor Hélida. Melhor forma de pagamento de dentista, sistema de porcentagem ou fixo? Hélida, hoje em dia, veja lá, eu tenho clínica há 19 anos, trabalho com porcentagem ao longo desse tempo. Estou mudando aos poucos para pagamento fixo. Eu estou achando hoje em dia muito melhor trabalhar com pagamento fixo. Por quê, Hélida? Pelo fato de facilitar o pagamento, o cálculo desse profissional
no momento do final do dia, um exemplo, que se você pagar no final do mês, é muito mais fácil. O dentista tem um valor fixo que ele recebe por uma restauração, por uma limpeza, por uma manutenção. É muito mais prático ao final do dia para você fazer isso. Outra coisa muito legal, se você, Weda, fizer a avaliação dos pacientes, se você gerar orçamento dos pacientes, você negociar com esses pacientes, você vai estar livre para negociar da melhor forma que for para você e para a clínica que for. Você faz o orçamento, você fecha o orçamento com esse paciente, independente do valor que você cobrar, você paga um valor fixo por procedimento que o outro colega for atender. Um exemplo, posso fazer muito bem, eu tenho um dentista que faz implante e ele cobra R$300 por implante, um exemplo. E eu pago a ele R$300 por cada implante que coloca. Então, se eu cobrei 1.800, se eu cobrei 2.000, independe do valor. E eu pago a ele um valor fixo. Porcentagem é algo, eu ainda faço hoje em dia, mas é algo, doutor Weda, que tem que ter muito cuidado, tem que fazer muita conta. Eu vejo muito dentista pagando de forma errada a porcentagem, principalmente especialistas. Eu vejo dentista pagando para endodontista 50%. Desse 50%, todo o recebimento do cartão de crédito é da clínica. Não existe aquela splitagem do cartão de crédito. Você recebeu de cartão de crédito, você não passa aquele percentual para o dentista e percentual para a clínica. Geralmente paga um percentual muito grande a esse profissional e, na realidade, a clínica não ganha dinheiro nenhum. Imagina, vamos lá um exemplo. R$100 você cobra de um canal, vamos lá, do canal multiradicular. Eu sei que não é, mas vamos lá, R$100. Desses R$100, você vai pagar R$50 ao dentista, você pagou 50%. Você vai pagar R$16 de imposto, já vai dar 50 mais 16, R$66 você já pagou. Além disso, você está pagando esse imposto que você vai estar pagando sobre o valor total. Você vai pagar o percentual, já foi embora aí 66% do valor que está pago. Passou no cartão de crédito, já vai lá mais 5%, não sei de quantas parcelas foram. Então já vai daquele valor, dos R$100 que você passou, R$71 já foi embora, pagando 50% do endodontista, já pagando 16% de imposto, já pagando mais 5% do cartão de crédito. Fora isso, você vai ter que antecipar as parcelas do cartão de crédito, ou se você tiver um caixa, você vai ter que pagar o dentista à vista e vai receber depois do cartão de crédito. Então, dos R$100 já foi embora o quê? Já foi embora R$76 aí, só com imposto, taxa de cartão e o pagamento do dentista. Vai sobrar o quê? R$24 para você, para tu tirar o material, para tu comprar as limas, comprar tudo que é caro de endo. Na verdade, tu tá fazendo o quê? Tu tá pagando para o paciente ser atendido odontologista na tua clínica. Então, tem que tomar muito cuidado com essa forma de pagamento de dentistas. Eu vejo o pessoal pagando de uma forma muito errada e que realmente não tem como ganhar dinheiro pagando dessa forma. Existe hoje sprintagem de cartão de crédito, divide o cartão de crédito, o que você recebe, o que o dentista recebe, não tem para que você receber esse valor todo. Você repassar esse valor para o dentista, tem uma tributação sua. Você pagar um imposto sobre o valor todo, pagar a tarifa de cartão sobre o valor todo, se você pode resolver isso através da sprintagem. Então, realmente ter muito cuidado. Ter muito cuidado. Eu acho que muitas vezes você pode tentar fazer justamente essa forma de pagamento fixo que facilita. Você já sabe qual é a sua margem de lucro que você quer ter, qual é o seu custo de material, qual é o seu custo de imposto, qual é o seu custo de cartão de crédito. E vai ali, já acerta com o dentista pagar um percentual, um valor fixo para o procedimento. Mas ao longo desses anos todos eu trabalho muito com porcentagem ainda hoje, mas aos poucos eu estou mudando isso porque hoje em dia eu enxergo que da forma fixa é algo que aumenta a rentabilidade da clínica e facilita isso no pagamento dos dentistas. Vamos lá, Aron. Preço de manutenção de aparelho em média. Sei que varia de região para região, mas o público sei quanto seria. Aron, realmente varia muito, Aron. Eu tenho um exemplo de alunos que cobram de 60 a 120 reais, dependendo da região que ele está. Se ele está numa região, feito eu estava hoje conversando com o dentista, ele é de Vila Velha, no Espírito Santo. Até coloquei lá no Stories. Depois eu fiquei batendo papo com ele no direct. E realmente é uma cidade muito rica. É uma cidade riquíssima, muito perto de Vitória. Tem um PIB altíssimo. Tem um IDH, que chama de desenvolvimento humano, altíssimo também. E lá todo mundo cobra muito mais alto o valor da manutenção.
Então, o valor médio para ser cobrado, vamos lá, depende da região, R$ 80, sei lá, varia muito, Aru, varia muito da região. No Nordeste, geralmente é um pouco mais barato, se for das manutenções. Quando você chega Sul e Sudeste, é um preço bem mais alto. Por quê? Porque o paciente tem um poder aquisitivo melhor, tem uma condição melhor, e ele consegue realmente cobrar mais ao paciente. Mas depende muito, Aru, depende muito. Eu acho que é meio que tirar uma base dos consultórios, das clínicas da tua região, ver mais ou menos quanto eles estão cobrando e você trabalhar ali mais ou menos no que eles trabalham de valor. Mas procura sempre entregar algo um pouquinho a mais do que você já está acostumado. Eu sei que tu trabalha em grandes redes, você trabalha, né? Trabalha em 3, se eu não me engano. E tu já deve ter uma noção de como é esse atendimento. Você sabe que eles são muito fortes em vendas, então você tem que ser muito fortes em vendas. E além disso, você tem um atendimento dele muito diferenciado no teu consultório. Você conseguindo ter uma boa divulgação, um bom trabalho de vendas, tu vai conseguir trazer esse paciente e tomar os pacientes, inclusive das grandes redes, porque o consultório vai ser seu consultório, tu vai estar ali sempre junto do paciente e vai estar sempre atingindo a dor e a queixa dele. Jussa Tiago, vamos lá. Doutor, como o administrador pode ter uma tabela com serviços e valores fixos para pagar os dentistas? Todas as minhas clínicas, eu tenho, são 42 dentistas que atendem comigo. Então, todas as clínicas eu tenho uma tabela padrão de procedimentos. Um exemplo, o valor de uma restauração de uma face é X, o valor de uma restauração de 2 faces é Y. Então, esses procedimentos básicos, esses procedimentos que são o grosso do atendimento da clínica, eu já tenho todos esses valores prefixados. Eu já tenho o valor que vai ser pago ao dentista e o valor que eu posso cobrar. Entendeu? Já tem esse valor prefixados. Então não tem problema em você ter esses procedimentos básicos prefixados. Agora, fez o implante, fez uma gengivoplastia, fez um exodontia terceiro molar. É uma combinação sua com o dentista para saber mais ou menos o valor que você pode cobrar. Um exemplo, eu tenho um dentista que faz tracionamento de canino incluso. Ele já me diz quanto é. Ora, pegar o canino, ele já sabe como eu estou. Dente muito horizontal, eu já mando extrair logo. Se for um dente na posição mais vertical, eu procuro tracionar. Então ele já me diz, ora, se for o dente nessa posição vertical, tu cobra X. Se for na posição horizontal, tu cobra Y. E já pede a tomografia dele que o paciente já veio pronto para mim. Então muitas vezes é mais um contato, é mais um alinhamento, principalmente essa expectativa, tanto sua como do cirurgião, para poder ter esse valor pré-determinado. E você consegue trabalhar com um valor fixo, repassar isso para os dentistas, você consegue trabalhar bem. Ueda, como estimular minha auxiliar e secretária a trabalhar mais? Tem alguma estratégia? Sim, algo que eu estou fazendo e que está dando muito resultado, Ueda, é justamente você procurar estar mais próximo da equipe. É uma coisa que eu mostro muito no curso para os alunos é o seguinte: começou o dia, é igual um banco. Se você vê um banco de varejo, um Itaú, um Bradesco, todos eles têm, no início da manhã você já recebe seu objetivo de meta do dia, seu objetivo de faturamento, seu objetivo de venda de consórcio, seu objetivo de venda de qualquer coisa que o banco vende, ele já recebe no início do dia. É feito um alinhamento com toda a equipe, todo banco tem isso, um alinhamento com toda a equipe, e após isso é iniciado o atendimento. Esse é o alinhamento, a expectativa de meta de resultado que você quer. E ao final do dia, essa equipe é reunida novamente para poder saber como foi o dia, o que eles realmente conseguiram cumprir e o que não foi conseguido, o que é que eles podiam melhorar para ter no dia seguinte. Então isso é algo muito comum nas grandes empresas. Eu uso muito também uma forma de auxiliar, comissionamento. Todos recebem comissionamento. Comissionamento por faturamento da clínica. Por exemplo, se eu tenho uma clínica com 2 cadeiras, meu objetivo de faturar nela é R$40 mil. Então, se a funcionária atingir essa meta de R$40 mil, ela vai receber um percentual sobre esse faturamento. Você pode fazer um percentual sobre o faturamento. Você, se trabalhar muito com ortodontia, você pode trabalhar com valor fixo por contrato fechado, por paciente novo que ela trouxer. Você pode também pagar um valor fixo por procedimento clínico que ela conseguir trazer para a clínica. Isso realmente incentiva muito.
Mas é bom essa meta ser muito bem alinhada. Para quê? Para não gerar uma expectativa e quando essa pessoa chega no final do mês, ela está perdida. Muitas vezes eu já vi muita gente cometendo um erro que começa o mês ali no dia 1, quando dá no dia 10, só ele perguntar para a recepcionista, fulaninha, quanto foi que a gente já faturou esse mês? Ela não sabe. Quanto é que a gente precisa faturar hoje? Pior. E no mês todo, geralmente ela sabe, porque ela sabe que tem que ganhar meta. Então, realmente, para você colocar uma meta, para você colocar um comissionamento, tem que ter um acompanhamento diário da equipe. Tem que estar a equipe diariamente muito bem alinhada para justamente saber qual o objetivo e o que foi atingido ao final do dia. Qual o objetivo e qual foi atingido no final do dia. Se vou ter lá um exemplo, não, eu quero faturar 40 mil reais no mês. Beleza. Então eu atendo o quê? 22 dias, segunda a sexta, atendo no sábado também 26 dias ali de trabalho. Então eu pego os 40 mil, divido por 26 e eu tenho mais ou menos a média ali de 1.500 por dia que eu tenho que faturar para conseguir atingir a meta. Então esse alinhamento é muito importante, você ter esse alinhamento, você ter esse entendimento da equipe para poder justamente trabalhar esse comissionamento e poder atingir as metas. Não é simplesmente você chegar para funcionário e dizer, atingiu 40 mil, eu vou te dar 1% do faturamento. Beleza. O que é que você precisa, ou o que eu preciso fazer para a gente conseguir atingir o resultado de 40 mil reais? Então eu digo, isso é o alinhamento. Isso é um alinhamento da expectativa e quando você monta a equipe, a meta é você sempre trazer a equipe junto de você e montar essa meta junto. Mesmo que você já tenha em mente o que vai ser feito com a equipe, o que vai ser combinado com a equipe, é importante que você traga ele para perto, para eles participarem da forma que eles estão fazendo essa meta, para a meta funcionar realmente de uma forma melhor. E você vai ver que a equipe vai conseguir produzir mais e você vai conseguir ter mais resultado. Então, trazer auxiliar, trazer a secretária para perto de você e alinhar o objetivo do mês, alinhar seus objetivos e alinhar suas metas com ela. Eu vejo que muita gente erra nisso, e falta de conversa, falta de alinhamento, não só com o secretário e auxiliar, mas também com o dentista da equipe. O dentista não sabe nem o que eu quero. E como é que ele sabe onde vai chegar? Ele não tem um destino, ele não tem um objetivo ali de faturamento, de atendimento. Então é muito importante esse alinhamento diário. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que a live já vai encerrar daqui a 5 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Próxima segunda vai ter live? Vai sim. Próxima segunda-feira tem live. Segunda-feira de carnaval. Eu vou estar viajando, mas eu vou fazer a live de 8h30 no horário que a gente sempre, toda segunda-feira a gente faz. Deixa eu puxar outra pergunta aqui, para já deixar todas respondidas. Vergonha de gravar vídeos, o que eu faço? Pega a câmera do celular, olha para ela, aperta o botão de gravar e grava vídeo. Grava um vídeo só falando do assunto, vai ficar uma porcaria teu primeiro vídeo. Apaga esse vídeo, grava um novo vídeo, assiste ele como ficou, tu vai ver que vai ficar ruim também. Grava o terceiro, grava o quarto, grava o quinto e posta ele. Quando você achar que ficou mais ou menos. Bom nunca vai ficar, bom só vai ficar quando você estiver gravando após o 100º vídeo. Mas o importante é pegar o celular e gravar. Isso aí é que é o mais importante de todos. Falta transparência de funcionários e gestores, né, então é fundamental, com certeza. Isso daí, muitas vezes, muito dentista não quer dizer ao funcionário quanto é que ele quer faturar no dia, que vai achar, ele vai ficar de olho o que é que eu estou faturando, o que é que eu estou ganhando. Mas é muito fácil fazer a conta, ele chega lá e faz a conta e sabe quanto está faturando. E muitas vezes não tem essa transparência realmente na relação, fica aquela coisa muito solta e você quer colocar uma meta, a meta está na sua cabeça, mas não está disseminada ali para a equipe, o negócio não roda realmente. Para você ser um empreendedor, para você ser um empresário, para você ter uma clínica, você tem que trabalhar muito bem as pessoas, tem que estar com tudo muito transparente e muito bem alinhado com elas, para elas poderem entender e realmente ver que aquilo é o objetivo seu, é o objetivo do negócio e que realmente aquilo é importante para a empresa crescer. Puxar essa perguntinha aqui. Quero abrir várias clínicas como implanto, como faço? Eita, pergunta difícil, viu? Tem procedimentos de alta complexidade como implantes que
função muito fácil para você escalar, para você ter várias clínicas. Já vi grandes empresas, muitas clínicas que cresceram com implante e com prótese, mas tem que ser algo muito bem feito. Você tem que ter muitos bons profissionais, porque o risco de ter um problema, de ter um problema com o paciente, com a prótese, ter aquela volta constante do paciente é gigante. Se eu quero escalar e se eu quero ter 100 clínicas, eu prefiro ter um modelo de negócio muito mais simples como o meu, negócio mais fácil de gerir, fazer um procedimento de baixa complexidade que eu consiga ter um bom retorno e sem dor de cabeça. Eu não quero dor de cabeça na minha clínica, eu quero coisa simples, coisa básica, coisa que realmente eu consiga resolver e dar aquela satisfação do paciente. Um exemplo, pacientes cirúrgicos de ortognática, estou fora, eu não faço. Eu prefiro atender 100 pacientes de ortodontia comum do que atender 10 pacientes pagando mais caro de cirurgia ortognática. O meu caso é sempre fazer o simples. Então, Justo Santiago, as lives são todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite. Tem duração de 1 hora, começou às 8h30, termina agora às 9h30. Mas se tiver alguma dúvida, pode ir lá na minha caixinha de perguntas do meu Stories e perguntar o que quiser, que assim que puder eu respondo para você. Eu respondo todas as caixinhas, eu respondo. Só se for uma pergunta muito boba ou esse robozinho botando que eu não respondo. Mas todas as lives são em segundas, 8h30. Dúvidas, pode jogar na caixinha de perguntas lá em cima. E continua por aqui. Próxima segunda-feira tem mais. É segunda de carnaval, mas vai ter live sim. Vou estar longe, mas vou fazer essa live para vocês. E vamos lá. Continua aqui no Instagram, vou postando conteúdo todo dia, diariamente. Qualquer dúvida vai jogando, que são vocês que ditam a regra desse Instagram, são vocês que ditam o conteúdo que queira que eu fale. Quanto mais perguntas vocês fizerem, quanto mais vocês interagirem comigo, mais eu vou gerando conteúdo para vocês. Agora, se vocês não perguntarem, se vocês não colocarem, não ter interação, eu fico ali meio perdido sem saber o que você realmente quer escutar. E como o conteúdo é muito voltado para vocês, vocês precisam me dizer o que é que vocês querem ouvir. E uma forma que eu tenho para poder engajar vocês e ter vocês mais perto é justamente com a caixinha de perguntas ou até no direct também eu respondo. Mas eu gosto de caixinha de perguntas, porque muitas vezes a pergunta de um dentista é a pergunta de vários dentistas. Então, se é para ajudar uma pessoa, é melhor ajudar 1000 pessoas, é melhor ajudar 2000 pessoas, todo mundo que está acompanhando. Tá certo? Fica com Deus todo mundo. Qualquer pergunta que tiver, é só perguntar aqui na caixinha, que tá logo aqui acima. Próxima segunda tem live. E stories aí todo dia, toda hora, o tempo todo aí tem stories para todo mundo dando dicas e tem vídeos aqui no feed aqui embaixo. Tá bom? Todo mundo novo aqui. Obrigado pela confiança, obrigado por estar aqui presente. Segunda-feira que vem tem mais. Um abraço.